Lá se foram mais de 30 anos desde que começamos, eu e Cida, minha esposa, na caminhada no Ministério Pastoral. Nos anos 90, começamos o trabalho em um bairro da cidade de Timóteo, onde morávamos, no interior de Minas Gerais. Ali evangelizávamos crianças e, através delas, anunciávamos o Evangelho de Jesus às suas famílias. O resultado foi tão animador que a igreja decidiu nos enviar a um campo missionário, um povoado chamado Pingo d'Água, também no interior de Minas Gerais. Esse local ele ficava dentro de uma reserva florestal e naquela época era de difícil acesso, mas nós aprendemos muito ali. Praticamente sem nenhuma experiência no campo missionário, mas com um forte desejo de fazer a diferença na vida de toda aquela gente, nós começamos a evangelizar os moradores daquele lugar com muita dedicação e paixão. Um dos maiores prazeres que um missionário tem, certamente, é o de ver pessoas se renderem ao Evangelho, reconhecendo seus pecados e entendendo o amor incondicional de Deus por elas. Todavia, como missionários, por diversas vezes, ao testemunhar pessoas se rendendo a Cristo, eu fui tentado a pensar que ao evangelizar as pessoas, toda a nossa missão estava concluída, mas estava muito enganado. Ver uma pessoa passando pelo novo nascimento e oferecer um curso de primeiros passos, na esperança de que ela vai conseguir alcançar a maturidade espiritual por si mesma, é tão estranho, para não dizer irresponsável, quanto gerar um filho, trazê-lo para casa, dar um curso de 6 meses a 1 ano sobre como preparar a mamadeira, trocar as fraldas, tomar banho e deixá-lo em casa enquanto saímos para o trabalho com a confiança de que ele vai dar conta de se cuidar sozinho. É loucura, não é? O nascimento traz consigo a responsabilidade sobre aqueles que o geraram. Quando Jesus nos enviou a todo mundo com a missão de pregar o Evangelho a todas as pessoas, ele não nos deixou de responsabilizar por aqueles que, por crer nele, se tornariam novos convertidos. É sobre esses que Jesus se refere quando em Mateus 28, 19 a 20, ele disse: façam discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. À medida que novos convertidos chegavam à pequena congregação em Pingo d'Água, percebemos que eles precisavam aprender a como desenvolver na prática os ensinos de Cristo no dia a dia. Da mesma forma que uma criança precisa de cuidados até que aprenda a fazer as coisas por si mesmo, sendo capaz de responder por seus atos, assim também os novos convertidos precisam de pais espirituais que os ensine a como guardar tudo aquilo que Jesus nos ensinou, até que alcancem a maturidade espiritual. É comum você encontrar crentes frequentando uma igreja há 5, 10, 30 anos, tendo as mesmas queixas, os mesmos pecados, os mesmos pensamentos, as mesmas lutas, a mesma imaturidade espiritual que tinham lá no início de sua caminhada cristã. A sensação é que estamos lidando com crianças na fé. O problema é que essas crianças já estão em idade adulta, não é mesmo? Idade adulta na vida cristã, mas não amadureceram. Isso ficou muito evidente para nós quando nós estávamos ali naquele primeiro campo missionário, vendo o número de novos convertidos se multiplicarem. Foi ali que percebemos que nem sempre ser membro e frequentador de comunidades religiosas é o suficiente para o amadurecimento na fé. No campo missionário aprendemos que não basta evangelizar e gerar novos convertidos. Isso, na verdade, é só o início de nossa missão. Um novo convertido, ele precisa de pais espirituais que os ensinem a como viver a vida cristã no dia a dia, ensinando não só com estudos bíblicos semanais, mas essencialmente precisamos pegar pelas mãos e mostrar a eles, na prática de seus afazeres do dia a dia, o que significa guardar tudo que Jesus nos ensinou. Mas como faríamos isso? Como fazer algo que, olhando para a sua própria história, ninguém se ocupou em fazer com você e muito menos com você? Na minha infância, quando alguém se convertia, essa pessoa era colocada em uma sala,
onde alguém bem intencionado falava das coisas que ela deveria mudar em sua vida. O curioso e trágico é que as orientações eram sempre sobre coisas relacionadas às expectativas das pessoas daquela igreja, tais como forma de vestir, os lugares onde não ir, os esportes que deveriam evitar, acredite nisso, o afastamento de amigos não crentes e uma infinidade de usos e costumes sem nenhum fundamento bíblico. A falta de uma boa base bíblica possivelmente se devia ao fato de que a maioria das proibições se tratavam de usos e costumes daquela igreja, e não necessariamente das verdades da palavra de Deus. E para piorar, a igreja tratava aqueles usos e costumes como sendo doutrina bíblica. É muito triste isso. Dali em diante, o que se via era a gente se adequando a esse padrão de comportamento e aprendendo a viver apenas de aparência. Junto com a família da fé, eles tinham um comportamento aceitável, mas longe dali, o comportamento era de alguém que sequer fazia lembrar o cristianismo. O triste é que naquela ocasião nunca vi ninguém pegar pela mão o novo convertido e ensiná-lo de maneira intencional a praticar o que Jesus ensinou. A preocupação era mais com a opinião dos líderes, da igreja e das pessoas fora dela, do que com os ensinos de Jesus, que tem o poder de transformar nossas vidas e nos conduzir a um relacionamento com Deus real, verdadeiro, leve e bom. Mediante a tudo isso, e com a responsabilidade sobre várias pessoas, a pergunta que passei a considerar naquele campo missionário, com muito temor e amor, foi essa: de que maneira devemos ajudar pessoas a ter um relacionamento real e amoroso com Deus? Graças a Deus, naquele período, fomos convidados a participar de um grupo de discipulado com homens e mulheres da Igreja Presbiteriana de Acesita, em Timóteo, Minas Gerais, igreja que nos havia enviado àquele campo missionário. O que aprendemos com aqueles irmãos queridos abençoou não somente as nossas vidas, mas as vidas de muitos que ao longo dos anos tivemos o privilégio de discipular. Mas o que é o discipulado? De onde surgiu essa ideia? Eu te espero no próximo vídeo, onde responderemos essas questões.